quando pensava em algo para encaixar nessa série, Deus me fez lembrar algo que aconteceu há uns 4, 5 anos atrás, que o nosso pastor Lúcio, era o gerente da Vale Sul Chevrolet, e eu fui comprar um carro ali com ele. Aí ele me deu aquele carro ali, se eu faço um test drive. Eu fui fazer um test drive. Aí saí com aquele carro e comentei até com meu filho assim, disse, poxa, parece que esse carro não desenvolve, não anda como a gente queria que andasse, né? Carro zero. Eu falei, não gostei desse carro não. E voltando à concessionária, aí encontramos o pastor que estava ali, eu falei, daí, como é, gostou do carro? Eu falei, eu não gostei desse carro, porque esse carro não desenvolve, não anda. Aí o pastor começou a dar risada, começou a sorrir ali. Eu falei, sabe por que ele não anda? Porque eu coloquei no aplicativo aqui uma limitação de velocidade. E limitei até 80 por hora. O que eu quero falar com isso? Através desse fato que aconteceu, Deus colocou no meu coração essa ministração. Baseado ali no Atos 3, que fala muito forte ao nosso coração e podemos tirar uma grande lição dali. Então, para quem anota aí, quem gosta de anotar, coloquei um tema nessa ministração que diz assim: mente limitada, milagre limitado. Mente limitada, milagre limitado. E quando aconteceu isso, o Espírito Santo falava no meu coração, assim como aconteceu naquele carro que estava limitado àquela velocidade, assim o mundo limita a nossa mente. Assim o mundo começa a limitar a nossa mente. Em Atos 3, fala da cura de um mendigo aleijado. Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, diga todos os dias, para pedir esmola ao que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Diga alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, o ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto e pôs-se em pé, e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe havia
acontecido. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, nessa noite de uma forma tremenda, Senhor. Espírito Santo, move-se em nosso meio. Espírito Santo, toma nossa vida, Senhor. Que essa palavra venha, Senhor, fazer efeito em muitas mentes nessa noite, Senhor. E que o teu nome venha ser glorificado. Manifesta o teu poder nesta noite aqui, Senhor. Assim eu oro. Assim me coloco à tua disposição. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, todos nós somos influenciados pela maneira como pensamos. Muitas vezes enfrentamos situações difíceis porque enxergamos a vida apenas pela perspectiva humana. Porém, Deus nos chama para olhar circunstâncias pela ótica do reino. O paralítico da Porta Formosa nos ensina uma grande lição. Ele vivia na terra, mas estava preso a uma mentalidade limitada. Quando encontrou Pedro e João, foi confrontado. Diga, foi confrontado. Mais forte, foi confrontado por uma visão celestial. Foi confrontado pela visão celestial. Querido, é isso que tem que acontecer na nossa vida. Tem que haver esse confronto para nós termos uma visão celestial. O que o mundo nos oferece, o que o mundo tenta moldar a nossa mente, se torna tudo limitado. Mas quando nós somos confrontados por uma visão celestial, nós somos ilimitados e o céu é o nosso limite. Amém? Vocês entenderam? Mas tem muitas pessoas que não gostam de ser confrontadas. Não gostam. Queridos, o confronto não é para denigrir a imagem de ninguém. O confronto não é para chamar a atenção de ninguém, para diminuir ninguém. Mas o confronto é para que você caminhe mais e mais e mais e mais. Não fique limitado ao que o mundo fala a respeito de você. E Pedro e João confrontou aquele paralítico. A Bíblia diz que, lá em Atos 4, que ele tinha aproximadamente mais de 40 anos. E diz, todos os dias, ele estava ali pedindo esmola. E aquela porta, chamada Formosa, era uma porta muito grande. Os historiadores dizem que aquela porta era feita de um bronze muito especial, um bronze corinto, que quando o sol brilhava, os raios solares confrontavam, junto com aquela porta ali, aquela porta resplandecia algo tremendo, algo maravilhoso, que chamava muito a atenção. Mas ali do lado daquela porta estava alguém necessitado, alguém limitado, pedindo esmola. Romanos 12 diz assim: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, não podemos viver as promessas do céu pensando apenas como a terra pensa. Aí você vive limitado. Aí você sofre, não sabe o porquê está sofrendo. Porque você vive limitado às coisas dessa terra. Quando o céu já liberou mais de 8.000 promessas para nós. Vocês não escutaram?
O céu já tem liberado mais de 8.000 promessas para nós. O que está limitando a tua vida hoje? Aquele paralítico, quanto tempo ali passando as pessoas, entrando no templo, diz que era uma passagem, era uma porta que muita gente acessava aquele lugar ali. Quantas e quantas pessoas entraram ali e ele não teve a coragem de pedir outra coisa que não fosse uma esmola. E muitas vezes estamos assim, do mesmo jeito. Estamos na mesma situação. Passa dias e dias, sem perspectiva de vida, nas mesmas condições, como aquele paralítico ali. Quando ele viu Pedro e João, esperava receber alguma coisa. Querido, quem está limitado, alguma coisa serve para ele. Qualquer coisa serve. Está limitado. Mas não é isso que Deus espera de nós essa noite. Deus tem muito mais para nós do que uma limitação que o mundo lhe oferece. Deus tem muito mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E a primeira lição que eu aprendo nesse texto diz assim: quem pensa como a terra vive de limitações. Quem pensa como a terra vive de limitações. Atos 3:3 diz assim: o paralítico, vendo a Pedro e João, que entrando no templo, pediu-lhes que desse uma esmola. Queridos, aquele homem pedia esmola, pedia aquilo que estava ao alcance da sua mente. Estava ao alcance somente, era a esmola, só aquilo ali. Ele não pedia cura, ele não pedia restauração, ele não pedia transformação, pedia somente uma esmola. E muitas pessoas estão fazendo o mesmo hoje. Vivem apenas para sobreviver. Vivem apenas um evangelho raso. Um evangelho supérfluo. Um evangelho que dê paliativos. Um evangelho, como dizia um pastor de Aécio, que somente tira a febre naquele momento, mas outro dia está na mesma situação. A febre volta novamente. Vive um evangelho de prosperidade. Pastor, mas o cristão não pode ser próspero? Sim, pode ser próspero e deve ser. Mas ele não pode correr atrás da prosperidade. Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvir a Deus e os ensinamentos seus obedecer, vocês não precisarão correr atrás de bênção. As bênçãos correrão atrás de vocês e alcançarão. Pedro e João, o evangelho deles era de confronto.
Queridos, quando não há confronto, o pecado se sente em casa. Quando não há confronto, fica tudo acomodado. Mas quando há confronto, a transformação, a salvação, a libertação, a restauração. Sonho pequeno. Sonho pequeno quando o nosso Deus é tão grande. A Bíblia diz, nós sendo maus, damos as melhores coisas para os nossos filhos. Nós sendo maus. Imagine Deus, o que tem preparado para nós. Querido, sonhar pequeno, sonhar grande, como diz o pastor Lúcio, dá o mesmo trabalho. Sonhe grande porque teu Deus é grande. Sonhe grande, você é filho. Você não é escravo, você é filho. Será que um filho, podendo pedir aí 100, 200 reais, ele vai pedir R$1, 50 centavos? Não. Vocês são filhos amados, escolhidos. Não pense pequeno, pense grande. Porque teu Deus é grande e teu Pai é grande. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem a melhor coisa para oferecer para você. Aceito condições atual como definitiva. Aceito tudo aquilo que o mundo diz que você é. Aí você começa a ter a síndrome da Gabriela. Sabe qual é a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, vou para o inferno assim. E você sabe, né, Gabriela? Só reclamando. Eu sou assim, porque meu pai foi assim, porque meu avô foi assim. Não aceite o que o mundo fala a respeito de você. Não carregue rótulo do passado, que foi do teu pai, dos teus avós. Não. Não aceite isso na tua vida. Não deixe definitivo aquilo que Deus diz que é temporário. Não aceite isso. O mundo diz que você não pode, mas o céu diz assim: posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Viu a diferença, queridos? De nós vivermos limitados pelo que o mundo fala a respeito da nossa vida, do que o céu fala. Aí começa a reclamar. Reclama de tudo. Se chove, porque chove. Se faz sol, porque está muito quente. Se esfria, porque está frio. Se esquenta, está calor demais. Reclama de tudo. Aí pega aquela síndrome de Lip Hard. Viu? Os cinquentões vão detectar o que eu estou falando aqui. Lip Hard. Aquele leão e aquela hiena. A hiena sempre reclamando: ó céus, ó vida, ó miséria, ó tristeza. Queridos, pare de reclamar. O problema não é o céu, o problema é a tua mente, que precisa ser renovada nessa noite.
O problema está aqui, não está no céu. O céu já liberou para você. Para você acessar isso aqui, você tem que pensar como o céu para viver aqui na terra. Mente limitado, milagre limitado. Mas eu creio que nesta noite, milagres acontecerão nesse nosso meio. A terra diz, é possível. Ao contrário, né? A terra diz assim, é impossível para você, você não vai conseguir. Quem sabe lá atrás, alguém lançou uma palavra de maldição sobre a tua vida, uma palavra negativa, que você não ia ser nada nessa vida, e você acatou aquela palavra, a tua mente recebeu aquela palavra. E você vive assim, recebendo tudo o que falam, seja as coisas ruins para a tua vida. Você aceita tudo, como aquele paralítico. A mente dele está limitada somente à esmola. É assim que você quer viver? Todos os dias, ele estava ali, todos os dias. Não é isso que Deus quer para a nossa vida, queridos. A terra diz, é impossível. O céu diz, para Deus todas as coisas são possíveis. Quem pensa como a terra, pede esmola. E quem pensa como o céu, espera milagres. Quantos estão esperando milagre nessa noite aqui? Vocês não ouviram, né? Quantos estão esperando milagre nessa noite aqui? Para você viver como o céu vive aqui na terra, não precisa o céu descer aqui na terra. Nós podemos viver o céu aqui na terra. Mas para que isso aconteça, a nossa mente tem que ser renovada. A nossa mente tem que ser transformada pela palavra. O confronto aqui de Pedro e João foi a palavra. Quantos e quantos passou por ali? Tantos deram esmola para ele. Resolveu alguma coisa? Não. Ele continuou, todos os dias ele era sendo carregado até aquele lugar. Todos os dias ele era carregado. Queridos, quem é limitado sempre anda carregado por alguém. Sempre vive na dependência de alguém. Não dependa de alguém, dependa do Todo-Poderoso, Senhor do Universo, o nosso Pai Celestial. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos. Segunda lição que eu aprendo aqui: o céu sempre tem mais. Diga, o céu sempre tem mais do que você está pedindo. Essa palavra a gente usa muito no IVV. Tem mais. E realmente tem mais. O céu sempre tem mais do que você está pedindo. Atos 3,6 diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. O homem queria dinheiro, mas o céu tinha algo muito maior para ele. Quero contextualizar aqui. Eu creio que Pedro e João, quando estavam chegando ali, próximo ao templo, Pedro e João vinham cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, porque tinha acontecido lá atrás, em Atos 2, um derramamento do Espírito Santo sobre eles, e
a mente dele começou a pensar como o céu. Não como a terra, mas como o céu. E eles começaram a colocar em prática. E todo aquele mover do Espírito Santo ali, fosse hoje em nossos dias, né, o Espírito Santo tivesse um mover aqui hoje, Luciano. E será que amanhã ou depois da manhã esse povo estaria aqui orando? Ou ia ficar enquanto não acabasse aquele mover ali, eu esperar acabar aquele mover para depois ir orar? Eles não foram assim. A Bíblia diz que eles iam para o templo às 3 horas da tarde, porque era costume dos judeus orar esse horário. Eu acredito que quando aquele paralítico avistou Pedro e João vindo, pensou: esses têm algo a dar para mim. Esses vão me dar alguma coisa. Sabe por quê? Quem vive em oração são pessoas gratas, são pessoas que gostam de ofertar, né? São pessoas bondosas, e isso que aparentou ser a vista desse paralítico. E quando Pedro chegou para ele, quando ele pediu uma esmola, eu acredito que Pedro olha para ele assim e diz assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Eu acredito que ele foi decepcionado na hora ali, né? Quando ele falou: olha para nós, opa, ele vai me dar alguma coisa, vou receber alguma ajuda agora. Mas quando Pedro olhou para ele, disse assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, se vocês soubessem o que eu tenho algo que pode tirar você desse chão aí. Eu tenho algo que pode tirar de você de ficar olhando para as suas limitações aí. Eu tenho algo que eu posso impulsionar você e colocar você de pé. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Se eu desse uma esmola para você, não ia resolver nada, amanhã você estaria aqui novamente. Qualquer ajuda que eu desse para você, não ia ajudar a você sair dessa situação. Quando nós pensamos como o céu, nós olhamos as pessoas diferente, com outro olhar, como Deus olha, não como o mundo olha. E o olhar de Pedro foi assim, tremendo naquela hora. Eu acredito que ele tenha dito para João, a nossa mente foi transformada, nós estamos cheios do Espírito Santo, vamos pôr em prática agora o que Jesus nos ensinou. O céu está a nosso favor, o céu está aberto, vamos colocar em prática agora. E diz a Bíblia que Pedro pegou, estendeu sua mão direita e ajudou aquele paralítico a se levantar. E ali eu vi, Pedro fez a mesma coisa que Jesus fez por ele quando estava afundando. O que é isso? Discipulado. Estava fazendo a mesma coisa que Jesus fez com ele. E agora, ele está fazendo com o paralítico. O homem queria dinheiro, mas o céu tinha algo muito maior. Ele pediu provisão para um dia, mas Deus preparou uma transformação para a vida inteira. É isso.
Não basta, querido, viver num evangelho paliativo. Você sair daqui, se alegrar, mas sair de fora amanhã, está na mesma situação. Ou nós mudamos a nossa mente, deixamos o Senhor transformar a nossa mente, ou nós vamos viver como esse paralítico. Todos os dias a mesma coisa. Todos os dias mendigando, sabendo que o céu está aberto para derramar bênçãos sobre as nossas vidas. E nós não acessamos isso daí, porque o orgulho, muitas vezes, não deixa você se render completamente. Não deixa o Senhor tomar a tua vida por completo. Muitas vezes nossas orações são tão pequenas diante daquilo que Deus deseja fazer. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que quanto pedimos ou pensamos. Queridos, o céu não trabalha na lógica da escassez. E você, querido, nós não somos aqui. Nós não somos este mundo. Nós não somos este mundo. O nosso Pai é rico. O nosso Pai é poderoso. Por que essa escassez muitas vezes na nossa vida? Alguma coisa está faltando. O que é? Renovação na nossa mente. Quando nós acessamos o céu, mas a conexão é imediata. Coração de Deus com o teu coração. É assim que os discípulos viviam. Eles não estavam preocupados com o que comer ou beber. Depois que a gente renova a nossa mente, que realmente nós sabemos a nossa identidade, a nossa vida é outra. A nossa vida é comandada por aquele que está no controle de todas as coisas. Quando a sua expectativa é pequena, Deus continua sendo grande. Tem alguém com expectativa pequena nesta noite? Quero te dizer que, por mais que tuas expectativas são tão pequenas, Deus continua sendo grande. E se hoje você sentir no teu coração de renovar a sua mente, você vai conhecer este Deus grande, que pode fazer grandes coisas na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu trabalho. Você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a sua vida. Terceiro ponto. Pensar como o céu é acreditar antes de ver. Atos 3:6 diz assim: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A cura começou pela palavra. Queridos, é a palavra que desbloqueia a nossa mente. Quantos e quantos anos aquele homem ali, perdendo de acessar um lugar tremendo, estava à porta, mas não podia acessar, por causa da sua limitação. Sabe, aquelas pessoas que dizem assim: irmão, ora por mim.
toda hora. Ora por mim. Queridos, você mesmo pode acessar os céus. A Bíblia diz, quando quiser falar com o teu pai, entra no teu quarto e fala com ele. Fala com ele. Sabe por que você vive nessa escassez, nessas limitações? Por causa que você precisa renovar a sua mente. Você tem que conhecer quem é teu pai, a tua identidade. Chega de viver aprisionado, porque tudo que o mundo fala a respeito da tua vida. Às vezes os médicos te dão um diagnóstico, que você não vai. E você vem de lá da clínica quebrado. Aceita aquilo ali. Você aceita aquilo ali. E a tua mente já começa a trabalhar coisas ruins. Eu vou morrer. Não aceite o que o mundo diz que é definitivo para a tua vida. Quando o céu diz que é somente temporário. Temos visto vários e vários milagres acontecer. Pessoas diagnosticadas com câncer. O câncer já tomado o seu corpo inteiro. Pessoas da nossa comunidade já desenganada, ela já preparando casa, preparando os filhos, tudo. E hoje, ela está curada em nome de Jesus. Hoje, ela é uma das professoras do Senac lá em São José dos Pinhais. Quer viver? Quer pensar como o céu e viver na terra? Libere. Libere nessa noite, que a tua mente venha a ser renovada, que a tua mente venha a ser transformada. Enquanto, querido, você não deixar Deus realizar um milagre na tua mente de renovação, jamais você pode acessar aquilo que o céu tem disponível para você. E aquele paralítico, quando Pedro falou, não havia mudado nada externamente nele. Mas a fé nasce quando acreditamos naquilo que Deus disse. A fé vem pelo ouvir a palavra. É a palavra que confronta. É a palavra que confronta, queridos. Que o céu, ele trabalha pela fé. A terra trabalha pela aparência. A terra pergunta: o que estou vendo? O céu pergunta: o que Deus falou? A terra pergunta: o que estou vendo? E o céu pergunta: o que Deus falou? Por isso que não devemos aceitar, queridos, esses ataques na nossa mente, essas palavras negativas, dizendo que você não pode, quando Deus diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam.
E vamos para a quarta lição aqui. Quem pensa como o céu, sai da porta e entra no templo. Quem pensa como o céu, sai da porta e entra no templo. Atos 3:8. E entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Antes ele vivia na porta. A porta era o limite da sua experiência. Mas o milagre levou para dentro. Queridos, há pessoas que estão apenas perto das promessas, perto da presença, perto do propósito. E Deus não quer que você apenas esteja perto da porta. Não é isso que Deus quer para a tua vida. E Deus quer que você entre. Mas para você entrar, você tem que acessar a Ele, aos céus, através da renovação da sua mente. Ele quer que você viva plenamente aquilo que Ele preparou para você. Ele quer que você viva plenamente aquilo que Ele preparou para você. A mentalidade da terra te mantém na porta. A mentalidade do céu te leva para dentro do propósito. Aquele paralítico, quando todos passavam por ele, ninguém dava muito crédito para ele. Quantas oportunidades também ele teve ali. Mas somente alguém com a mente transformada, alguém com a mente pensando como o céu, poderia parar e resolver aquela situação. E Pedro e João, olhando para ele, disse: levanta-te e anda. Eu, com essa mente que o Senhor me deu, essa mente renovada, eu não posso ver você numa situação dessa. Eu não posso te dar uma esmola, que amanhã você vai estar aqui do mesmo jeito. Não vai resolver a tua situação. Mas eu posso te dar algo do céu. Que você não vai precisar mais estar mendigando. Você não vai precisar mais olhar para as tuas limitações, para o teu fracasso, para as tuas misérias. Vou te dar algo definitivo, que vai resolver a tua vida por completo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. É isso, queridos. Mente limitado, milagre limitado. Qual é o propósito de Deus para você? O céu trabalha com propósito. Somente você renovando a sua mente, você verás o que Deus tem muito mais do que a terra te limita. Qual é a tua limitação nessa noite? Quero convidar o pessoal do louvor. O que está limitando a tua mente? Será que foi algo que falaram para você lá atrás? Foi alguma palavra que lançaram que você não ia conseguir, que você não ia vencer, que você seria um fracasso?
Será que foi uma palavra da medicina dizendo que você não vai ser curado? Que isso daí é para sempre? Não aceite isso que o mundo que diz que é indefinitivo. Mas o nosso Deus diz que é somente temporário. É só você transformar a sua mente e o milagre acontecerá na tua vida. Esses rótulos vão cair por terra nesta noite. Esses rótulos que colocaram nas tuas costas, muitas vezes você nem tem culpa disso. Mas coisas do passado, que vieram vindo, dos teus avós, dos teus pais, e vai indo. E se você não quebrar nessa noite, vai passar para os teus filhos, para os teus netos, para a tua geração. E você quer isso para a tua vida? Renove a tua mente nesta noite e acesse as coisas que o Senhor tem preparado para você. A expressão porta formosa vem do grego orraia, que significa bela, agradável. Era um contraditório ali, um homem preso à miséria estava sentado diante de uma porta tão bonita. Querido, muitas vezes estamos na mesma situação deste homem. Estamos à porta, ao lado da porta. Eu quero te dizer que muito perto não é o suficiente. Ou você entra, ou você fica para o lado de fora. Muito perto não é o suficiente. Eu vou ficar aqui, bem no cantinho da porta, bem na risca da porta. Não vai resolver nada. Você vai ficar igual aquele paralítico ali, todo esse tempo mendigando e vendo as pessoas sendo abençoadas. Você vai assistir de camarote as pessoas sendo abençoadas e você na mesma situação. O que te limita nesta noite? Isso mostra, queridos, que podemos estar cercados de oportunidades e ainda viver limitados por dentro. É por dentro que acontece o milagre. Não é pelo seu exterior, é por dentro. Deus quer mudar você por dentro. Deus tem algo a realizar na tua vida hoje, começando por dentro de você. E só você pode. E só Deus sabe a tua limitação. Mas Ele é tão educado que Ele espera você decidir. Ele está pronto para fazer o milagre, mas a decisão é sua. Qual é a sua limitação? A verdadeira mudança não aconteceu quando ele chegou ao templo. Aconteceu quando sua mente foi confrontada pela palavra liberada pelos apóstolos. Queridos, pensar como o céu significa ver possibilidades onde outros veem impossibilidades. Crer nas promessas mesmo diante das circunstâncias. Não aceitar como permanente aquilo que Deus chamou de temporário. Trocar a mentalidade de sobrevivência pela mentalidade de propósito. É isso que nós estamos falando. Trocar a mentalidade de sobrevivência, como aquele paralítico estava ali todos os dias. Trocar essa mentalidade
pela mentalidade do propósito de Deus para a nossa vida, para a sua vida. É isso, queridos. Gostaria que você prestasse atenção aqui. Numa história. A história da águia, criada como galinha. Conta-se que um homem encontrou um ovo de águia e colocou no galinheiro junto aos ovos de uma galinha. O filhote nasceu, cresceu entre as galinhas, aprendeu a ciscar o chão, procurar minhocas, bater as asas apenas alguns centímetros acima da terra. Embora fosse uma águia, vivia como galinha. Certo dia, já adulta, ela viu uma grande ave voando majestosamente pelos céus. Impressionada, perguntou: que ave é aquela? E as galinhas responderam: aquela é uma águia, a rainha dos céus. Mas não pense nisso, nós somos galinhas e jamais poderemos voar como ela. A águia acreditou nisso, continuou vivendo como galinha e morreu sem mais descobrir quem realmente era. Você viu a influência? Somente uma palavra ali das galinhas, né, falou para ela que, ó, esqueça, isso daí não é para você. Mas era para ela. Ela era uma águia. Ela poderia voar também como as outras. O que o mundo tem falado para você? Que você é incapaz? Que você não pode? O que tem falado na tua mente? Você é imagem e semelhança de Deus. Deus não colocou aqui para você estar como aquele paralítico, mendigando, olhando somente para suas limitações. Deus não colocou você nesse mundo, e Deus não te trouxe aqui nessa noite para que você estivesse olhando somente para as tuas limitações, para que você aceitasse o que o mundo diz a teu respeito. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Diga: eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. É isso que você é. Não aceite as migalhas deste mundo. Você é filho, você não é escravo mais. Eu tenho provado isso na minha vida. Não é qualquer coisa que me abala, não. Eu sei em quem tenho crido, e que estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. É isso que Deus quer de você, que você saiba que Ele é poderoso. O mundo diz que você não pode, mas o céu diz que você pode todas as coisas daquele que te fortalece. É isso. Enquanto a banda canta esse louvor, se coloca de pé.
você nasceu para voar. Você não era aqui deste mundo. Você não pertence a esse mundo. Eu disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Curva a vossa cabeça e ouça seu louvor. Senhor Jesus, põe em mim teu coração, o que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Necessita ser mudado. Necessita ser mudado, Senhor. Tudo que há Dentro do meu coração necessita mais de Ti. Eu quero orar por você nessa noite. Queridos, somente aquelas pessoas, feche os olhos, somente aquelas pessoas que desejam dar um basta nessa situação das suas limitações, do que o mundo te ofereceu e você acatou, você aceitou aquilo que o mundo falou para você que você era, e hoje a palavra te confrontou. Eu quero que você, aí mesmo no teu lugar, faça só um sinalzinho com a mão que iremos orar por você. Bota a sua mão assim. Eu quero uma transformação na minha mente hoje. Eu quero sair daqui diferente. Faça um sinalzinho com a mão assim. Queremos orar por você. Mais alguém? Renovadas acessam o céu mais fácil. Amém. Mais outra pessoa. Quem mais? Quem mais? Quero orar por você. Duas pessoas. Gostaria que você viesse aqui. Quero orar por vocês. Mente renovada, vida renovada, mente renovada, acessa o céu mais rápido.
mente renovada, milagres acontecem.